Capítulo 9 das infrações e sanções disciplinares. Artigo 34. Constitui infração disciplinar, inciso 1, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. 2. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. 3. Valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber. 4. Angariar ou captar causas, com ou sem a intervenção de terceiros. 5. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. 6. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. 7. Violar sem justa causa sigilo profissional. 8. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. 9. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. 10. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica, quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. 13. Fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. 14. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. 15. Fazer, em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. 16. Deixar de cumprir, no prazo estabelecido, determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado. 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. 18. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. 19. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do constituinte. 20. Locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. 21. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. 22. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. 23. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. 24. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. 25. Manter conduta incompatível com a advocacia. 26. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para a inscrição na OAB. 27. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. 28. Praticar crime infamante.
29. Praticar o estagiário ato excedente de sua habilitação. 30. Praticar assédio moral, assédio sexual ou discriminação. Parágrafo 1º. Inclui-se na conduta incompatível, alínea A, prática reiterada de jogo de azar não autorizado por lei. B. Incontinência pública e escandalosa. C. Embriaguez ou toxicomania habituais. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, assédio moral, a conduta praticada no exercício profissional ou em razão dele, por meio da repetição deliberada de gestos, palavras faladas ou escritas, ou comportamentos que exponham o estagiário, o advogado ou qualquer outro profissional que esteja prestando os seus serviços a situações humilhantes e constrangedoras, capazes de lhes causar ofensa à personalidade, à dignidade e à integridade psíquica ou física, com o objetivo de excluí-los das suas funções ou de desestabilizá-los emocionalmente, deteriorando o ambiente profissional. 2. Assédio sexual. A conduta de conotação sexual praticada no exercício profissional ou em razão dele, manifestada fisicamente ou por palavras, gestos ou outros meios, proposta ou imposta à pessoa contra sua vontade, causando-lhe constrangimento e violando a sua liberdade sexual. 3. Discriminação. A conduta comissiva ou omissiva que dispense tratamento constrangedor ou humilhante à pessoa ou grupo de pessoas, em razão de sua deficiência, pertença a determinada raça, cor ou sexo, procedência nacional ou regional, origem étnica, condição de gestante, lactante ou nutriz, faixa etária, religião ou outro fator. Artigo 35. As sanções disciplinares consistem em, inciso 1, censura, 2, suspensão, 3, exclusão, 4, multa. Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do inscrito após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. Artigo 36. A censura é aplicável nos casos de, inciso 1, infrações definidas nos incisos 1 a 16 e 29 do artigo 34. 2. Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. 3. Violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do inscrito, quando presente circunstância atenuante. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de, inciso 1, infrações definidas nos incisos 17 a 25 e 30 do caput do artigo 34 desta lei. 2. Reincidência em infração disciplinar. Parágrafo 1º. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Segundo, nas hipóteses dos incisos 21 e 23 do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Terceiro, na hipótese do inciso 24 do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de, inciso 1, aplicação por 3 vezes de suspensão,
2. Infrações definidas nos incisos 26 a 28 do artigo 34. Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Artigo 39. A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu décuplo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. Artigo 40. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de atenuação, as seguintes circunstâncias, entre outras. Inciso 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. 2. Ausência de punição disciplinar anterior. 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. 4. Prestação de relevantes serviços à advocacia ou à causa pública. Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do inscrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir, alínea A, sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar. B. Sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Artigo 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, 1 ano após seu cumprimento, a reabilitação, em face de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Artigo 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Artigo 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo o processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Segundo, a prescrição interrompe-se, inciso 1, pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. 2. Pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Título 2. Da Ordem dos Advogados do Brasil. Capítulo 1. Dos fins e da organização. Artigo 44. A Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, serviço público, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, tem por finalidade, inciso 1, defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos humanos, a justiça social e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. 2. Promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. A OAB não mantém com órgãos da administração pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico. Segundo, o uso da sigla OAB é privativo da Ordem dos Advogados do Brasil. Artigo 45. São órgãos da OAB, inciso 1, o Conselho Federal. 2. Os Conselhos Seccionais.
3. As subseções. 4. As caixas de assistência dos advogados. Parágrafo 1º. O Conselho Federal, dotado de personalidade jurídica própria, com sede na capital da República, é o órgão supremo da OAB. Segundo, os conselhos seccionais, dotados de personalidade jurídica própria, têm jurisdição sobre os respectivos territórios dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos territórios. Terceiro, as subseções são partes autônomas do Conselho Seccional, na forma desta lei e de seu ato constitutivo. Quarto, as caixas de assistência dos advogados, dotadas de personalidade jurídica própria, são criadas pelos conselhos seccionais, quando estes contarem com mais de 1.500 inscritos. Quinto, a OAB, por constituir serviço público, goza de imunidade tributária total em relação a seus bens, rendas e serviços. Sexto, os atos, as notificações e as decisões dos órgãos da OAB, salvo quando reservados ou de administração interna, serão publicados no Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, a ser disponibilizado na internet, podendo ser afixados no fórum local, na íntegra ou em resumo. Artigo 46. Compete à OAB fixar e cobrar de seus inscritos contribuições, preços de serviços e multas. Parágrafo único. Constitui título executivo extrajudicial a certidão passada pela diretoria do Conselho competente, relativa a crédito previsto neste artigo. Artigo 47. O pagamento da contribuição anual à OAB isenta os inscritos nos seus quadros do pagamento obrigatório da contribuição sindical. Artigo 48. O cargo de conselheiro ou de membro de diretoria de órgão da OAB é de exercício gratuito e obrigatório, considerado serviço público relevante, inclusive para fins de disponibilidade e aposentadoria. Artigo 49. Os presidentes dos conselhos e das subseções da OAB têm legitimidade para agir judicial e extrajudicialmente contra qualquer pessoa que infringir as disposições ou os fins desta lei. Parágrafo único. As autoridades mencionadas no caput deste artigo têm ainda legitimidade para intervir, inclusive como assistentes, nos inquéritos e processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos os inscritos na OAB. Artigo 50. Para os fins desta lei, os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório e órgão da administração pública direta, indireta e fundacional. Capítulo 2. Do Conselho Federal. Artigo 51. O Conselho Federal compõe-se, inciso 1, dos conselheiros federais, integrantes das delegações de cada unidade federativa. 2. Dos seus ex-presidentes, na qualidade de membros honorários vitalícios. Parágrafo 1º. Cada delegação é formada por 3 conselheiros federais. Segundo, os ex-presidentes têm direito apenas à voz nas sessões. Terceiro, o Instituto dos Advogados Brasileiros e a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil são membros honorários, somente com direito à voz nas sessões do Conselho Federal. Artigo 52. Os presidentes dos conselhos seccionais nas sessões do Conselho Federal têm lugar reservado junto à delegação respectiva e direito somente à voz. Artigo 53. O Conselho Federal tem sua estrutura e funcionamento definidos no Regulamento Geral da OAB.
Parágrafo 1º. O presidente, nas deliberações do Conselho, tem apenas o voto de qualidade. Segundo, o voto é tomado por delegação e não pode ser exercido nas matérias de interesse da unidade que represente. Terceiro, na eleição para a escolha da diretoria do Conselho Federal, cada membro da delegação terá direito a um voto, vedado aos membros honorários vitalícios. Artigo 54. Compete ao Conselho Federal, inciso 1, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. 2. Representar, em juízo ou fora dele, os interesses coletivos ou individuais dos advogados. 3. Velar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia. 4. Representar com exclusividade os advogados brasileiros nos órgãos e eventos internacionais da advocacia. 5. Editar e alterar o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos que julgar necessários. 6. Adotar medidas para assegurar o regular funcionamento dos conselhos seccionais. 7. Intervir nos conselhos seccionais onde e quando constatar grave violação desta lei ou do regulamento geral. 8. Cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato de órgão ou autoridade da OAB contrário a esta lei, ao Regulamento Geral, ao Código de Ética e Disciplina e aos provimentos, ouvida a autoridade ou o órgão em causa. 9. Julgar, em grau de recurso, as questões decididas pelos conselhos seccionais, nos casos previstos neste Estatuto e no Regulamento Geral. 10. Dispor sobre a identificação dos inscritos na OAB e sobre os respectivos símbolos privativos. 11. Apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria. 12. Homologar ou mandar suprir relatório anual, o balanço e as contas dos conselhos seccionais. 13. Elaborar as listas constitucionalmente previstas para o preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários de âmbito nacional ou interestadual, com advogados que estejam em pleno exercício da profissão, vedada a inclusão de nome de membro do próprio Conselho ou de outro órgão da OAB. 14. Ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de normas legais e atos normativos, ação civil pública, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção e demais ações cuja legitimação lhe seja outorgada por lei. 15. Colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. 16. Autorizar, pela maioria absoluta das delegações, a oneração ou alienação de seus bens imóveis. 17. Participar de concursos públicos nos casos previstos na Constituição e na lei em todas as suas fases, quando tiverem abrangência nacional ou interestadual. 18. Resolver os casos omissos neste Estatuto. 19. Fiscalizar, acompanhar e definir parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados ou entre escritório de advogados sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício.
20. Promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo único. A intervenção referida no inciso 7 deste artigo depende de prévia aprovação por 2/3 das delegações, garantido o amplo direito de defesa do Conselho Seccional respectivo, nomeando-se diretoria provisória para o prazo que se fixar. Artigo 55. A diretoria do Conselho Federal é composta de um presidente, de um vice-presidente, de um secretário-geral, de um secretário-geral adjunto e de um tesoureiro. Parágrafo 1º. O presidente exerce a representação nacional e internacional da OAB, competindo-lhe convocar o Conselho Federal, presidi-lo, representá-lo ativa e passivamente em juízo ou fora dele, promover-lhe a administração patrimonial e dar execução às suas decisões. Segundo, o Regulamento Geral define as atribuições dos membros da diretoria e a ordem de substituição em caso de vacância, licença, falta ou impedimento. Terceiro, nas deliberações do Conselho Federal, os membros da diretoria votam como membros de suas delegações, cabendo ao presidente apenas o voto de qualidade e o direito de embargar a decisão, se esta não for unânime. Capítulo 3 do Conselho Seccional. Artigo 56. O Conselho Seccional compõe-se de conselheiros em número proporcional ao de seus inscritos, segundo critérios estabelecidos no Regulamento Geral. Parágrafo 1º. São membros honorários vitalícios os seus ex-presidentes, somente com direito à voz em suas sessões. Segundo, o presidente do Instituto dos Advogados local é membro honorário, somente com direito à voz nas sessões do Conselho. Terceiro, quando presentes às sessões do Conselho Seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais integrantes da respectiva delegação, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e os presidentes das subseções têm direito à voz. Artigo 57. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo território, as competências, vedações e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas gerais estabelecidas nesta lei, no Regulamento Geral, no Código de Ética e Disciplina e nos provimentos. Artigo 58. Compete privativamente ao Conselho Seccional, inciso 1, editar seu regimento interno e resoluções. 2. Criar as subseções e a Caixa de Assistência dos Advogados. 3. Julgar, em grau de recurso, as questões decididas por seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina, pelas diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. 4. Fiscalizar a aplicação da receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e as contas de sua diretoria, das diretorias das subseções e da Caixa de Assistência dos Advogados. 5. Fixar a tabela de honorários, válida para todo o território estadual. 6. Realizar o exame de ordem. 7. Decidir os pedidos de inscrição nos quadros de advogados e estagiários. 8. Manter cadastro de seus inscritos.
9. Fixar, alterar e receber contribuições obrigatórias, preços de serviços e multas. 10. Participar da elaboração dos concursos públicos em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e nas leis no âmbito do seu território. 11. Determinar com exclusividade critérios para o traje dos advogados no exercício profissional. 12. Aprovar e modificar seu orçamento anual. 13. Definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina e escolher seus membros. 14. Eleger as listas constitucionalmente previstas para preenchimento dos cargos nos tribunais judiciários, no âmbito de sua competência e na forma do provimento do Conselho Federal, vedada a inclusão de membros do próprio Conselho e de qualquer órgão da OAB. 15. Intervir nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados. 16. Desempenhar outras atribuições previstas no Regulamento Geral. 17. Fiscalizar, por designação expressa do Conselho Federal da OAB, a relação jurídica mantida entre advogados e sociedades de advogados e o advogado associado em atividade na circunscrição territorial de cada seccional, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício. 18. Promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, por designação do Conselho Federal da OAB, a solução sobre questões atinentes à relação entre advogados sócios ou associados e os escritórios de advocacia sediados na base da seccional e homologar, caso necessário, quitações de honorários entre advogados e sociedades de advogados, observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes às do Conselho Federal, na forma do regimento interno daquele. Capítulo 4. Da subseção. Artigo 60. A subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial e seus limites de competência e autonomia. Parágrafo 1º. A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios, ou parte de município, inclusive da capital do estado, contando com um mínimo de 15 advogados, nela profissionalmente domiciliados. Segundo, a subseção é administrada por uma diretoria com atribuições e composição equivalentes às da diretoria do Conselho Seccional. Terceiro, havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada também por um conselho em número de membros fixado pelo Conselho Seccional. Quarto, os quantitativos referidos nos parágrafos 1º e 3º deste artigo podem ser ampliados na forma do regimento interno do Conselho Seccional. Quinto, cabe ao Conselho Seccional fixar em seu orçamento dotações específicas destinadas à manutenção das subseções. Sexto, o Conselho Seccional, mediante o voto de 2/3 de seus membros, pode intervir nas subseções onde constatar grave violação desta lei ou do regimento interno daquele. Artigo 61. Compete à subseção, no âmbito de seu território, inciso 1, dar cumprimento efetivo às finalidades da OAB. 2. Velar pela dignidade, independência e valorização da advocacia e fazer valer as prerrogativas do advogado. 3. Representar a OAB perante os poderes constituídos.
4. Desempenhar as atribuições previstas no Regulamento Geral ou por delegação de competência do Conselho Seccional. Parágrafo único. Ao Conselho da Subseção, quando houver, compete exercer as funções e atribuições do Conselho Seccional, na forma do regimento interno deste. E ainda, a linha A, editar seu regimento interno, a ser referendado pelo Conselho Seccional. B. Editar resoluções no âmbito de sua competência. C. Instaurar e instruir processos disciplinares para julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina. D. Receber pedido de inscrição nos quadros de advogado e estagiário, instruindo e emitindo parecer prévio para decisão do Conselho Seccional. Capítulo 5. Da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 62. A Caixa de Assistência dos Advogados, com personalidade jurídica própria, destina-se a prestar assistência aos inscritos no Conselho Seccional a que se vincule. Parágrafo 1º. A Caixa é criada e adquire personalidade jurídica com a aprovação e registro de seu estatuto pelo respectivo Conselho Seccional da OAB, na forma do Regulamento Geral. Segundo, a Caixa pode, em benefício dos advogados, promover a seguridade complementar. Terceiro, compete ao Conselho Seccional fixar contribuição obrigatória devida por seus inscritos, destinada à manutenção do disposto no parágrafo anterior, incidente sobre atos decorrentes do efetivo exercício da advocacia. Quarto, a diretoria da Caixa é composta de 5 membros, com atribuições definidas no seu regimento interno. Quinto, cabe à Caixa a metade da receita das anuidades recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções regulamentares obrigatórias. Sexto, em caso de extinção ou desativação da Caixa, seu patrimônio se incorpora ao do Conselho Seccional respectivo. Sétimo, o Conselho Seccional, mediante voto de 2/3 de seus membros, pode intervir na Caixa de Assistência dos Advogados, no caso de descumprimento de suas finalidades, designando diretoria provisória enquanto durar a intervenção. Capítulo 6. Das eleições e dos mandatos. Artigo 63. A eleição dos membros de todos os órgãos da OAB será realizada na segunda quinzena do mês de novembro do último ano do mandato, mediante cédula única e votação direta dos advogados regularmente inscritos. Parágrafo 1º. A eleição na forma e segundo os critérios e procedimentos estabelecidos no Regulamento Geral é de comparecimento obrigatório para todos os advogados inscritos na OAB. Segundo, o candidato deve comprovar situação regular perante a OAB, não ocupar cargo exonerável ad nutum, não ter sido condenado por infração disciplinar, salvo reabilitação, e exercer efetivamente a profissão há mais de 3 anos, nas eleições para os cargos de conselheiro seccional e das subseções, quando houver, e há mais de 5 anos nas eleições para os demais cargos. Artigo 64. Consideram-se eleitos os candidatos integrantes da chapa que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 1º. A chapa para o Conselho Seccional deve ser composta dos candidatos ao Conselho e à sua diretoria, e ainda a delegação ao Conselho Federal e à diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados para eleição conjunta.
Segundo, a chapa para a subseção deve ser composta com os candidatos à diretoria e de seu conselho quando houver. Artigo 65. O mandato em qualquer órgão da OAB é de 3 anos, iniciando-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição, salvo o Conselho Federal. Parágrafo único. Os conselheiros federais eleitos iniciam seus mandatos em 1º de fevereiro do ano seguinte ao da eleição. Artigo 66. Extingue-se o mandato automaticamente antes do seu término quando, inciso 1, ocorrer qualquer hipótese de cancelamento de inscrição ou de licenciamento do profissional. 2. O titular sofrer condenação disciplinar. 3. O titular faltar, sem motivo justificado, a 3 reuniões ordinárias consecutivas de cada órgão deliberativo do Conselho ou da diretoria, da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados, não podendo ser reconduzido no mesmo período de mandato. Parágrafo único. Extinto qualquer mandato, nas hipóteses deste artigo, cabe ao Conselho Seccional escolher o substituto, caso não haja suplente. Artigo 67. A eleição da diretoria do Conselho Federal, que tomará posse no dia 1º de fevereiro, obedecerá às seguintes regras. Inciso 1. Será admitido o registro junto ao Conselho Federal de candidatura à presidência desde 6 meses até 1 mês antes da eleição. 2. O requerimento de registro deverá vir acompanhado do apoiamento de, no mínimo, 6 conselhos seccionais. 3. Até 1 mês antes das eleições, deverá ser requerido o registro da chapa completa, sob pena de cancelamento da candidatura respectiva. 4. No dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da eleição, o Conselho Federal elegerá, em reunião presidida pelo conselheiro mais antigo, por voto secreto e para mandato de 3 anos, sua diretoria, que tomará posse no dia seguinte. 5. Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria simples dos votos dos conselheiros federais, presente a metade mais um de seus membros. Parágrafo único. Com exceção do candidato a presidente, os demais integrantes da chapa deverão ser conselheiros federais eleitos. Título 3. Do processo na OAB. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 68. Salvo disposição em contrário, aplicam-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum e, aos demais processos, as regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil, nessa ordem. Artigo 69. Todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB são de 15 dias, inclusive para a interposição de recursos. Parágrafo 1º. Nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, considera-se dia do começo do prazo o 1º dia útil imediato ao da juntada aos autos do respectivo aviso de recebimento. Segundo, no caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no 1º dia útil seguinte à publicação, assim considerada o 1º dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário. Capítulo 2. Do processo disciplinar. Artigo 70.
O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Parágrafo 1º. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares, instruídos pelas subseções ou por relatores do próprio Conselho. Segundo, a decisão condenatória irrecorrível deve ser imediatamente comunicada ao Conselho Seccional onde o representado tenha inscrição principal, para constar dos respectivos assentamentos. Terceiro, o Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho onde o acusado tenha inscrição principal pode suspendê-lo preventivamente em caso de repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial, para a qual deve ser notificado a comparecer, salvo se não atender à notificação. Neste caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Artigo 71. A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Artigo 72. O processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 1º. O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da representação e os procedimentos disciplinares. Segundo, o processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Artigo 73. Recebida a representação, o presidente deve designar relator, a quem compete a instrução do processo e o oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Parágrafo 1º. Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio de procurador, oferecendo defesa prévia após ser notificado, razões finais após a instrução e defesa oral perante o Tribunal de Ética e Disciplina por ocasião do julgamento. Segundo, se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, este deve ser decidido pelo presidente do Conselho Seccional, para determinar seu arquivamento. Terceiro, o prazo para defesa prévia pode ser prorrogado por motivo relevante, a juízo do relator. Quarto, se o representado não for encontrado ou for revel, o presidente do conselho ou da subseção deve designar-lhe defensor dativo. Quinto, é também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Artigo 74. O Conselho Seccional pode adotar as medidas administrativas e judiciais pertinentes, objetivando a que o profissional suspenso ou excluído devolva os documentos de identificação. Capítulo 3. Dos recursos. Artigo 75. Cabe recurso ao Conselho Federal de todas as decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional, quando não tenham sido unânimes ou, sendo unânimes, contrariem esta lei, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional e, ainda, o Regulamento Geral, o Código de Ética e Disciplina e os provimentos.
Parágrafo único. Além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional é legitimado a interpor o recurso referido neste artigo. Artigo 76. Cabe recurso ao Conselho Seccional de todas as decisões proferidas por seu presidente, pelo Tribunal de Ética e Disciplina ou pela diretoria da subseção ou da Caixa de Assistência dos Advogados. Artigo 77. Todos os recursos têm efeito suspensivo, exceto quando tratarem de eleições, artigo 63 e seguintes, de suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina e de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Parágrafo único. O regulamento geral disciplina o cabimento de recursos específicos no âmbito de cada órgão julgador. Título 4. Das disposições gerais e transitórias. Artigo 78. Cabe ao Conselho Federal da OAB, por deliberação de 2/3, pelo menos, das delegações, editar o regulamento geral deste estatuto, no prazo de 6 meses, contados da publicação desta lei. Artigo 79. Aos servidores da OAB, aplica-se o regime trabalhista. Parágrafo 1º. Aos servidores da OAB, sujeitos ao regime da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, é concedido o direito de opção pelo regime trabalhista, no prazo de 90 dias a partir da vigência desta lei, sendo assegurado aos optantes o pagamento de indenização, quando da aposentadoria, correspondente a 5 vezes o valor da última remuneração. Segundo, os servidores que não optarem pelo regime trabalhista serão posicionados no quadro em extinção, assegurado o direito adquirido ao regime legal anterior. Artigo 80. Os conselhos federal e seccionais devem promover trienalmente as respectivas conferências em data não coincidente com o ano eleitoral e, periodicamente, reunião do Colégio de Presidentes a eles vinculados, com finalidade consultiva. Artigo 81. Não se aplicam aos que tenham assumido originariamente o cargo de presidente do Conselho Federal ou dos conselhos seccionais, até a data da publicação desta lei, as normas contidas no título 2, acerca da composição desses conselhos, ficando assegurado o pleno direito de voz e voto em suas sessões. Artigo 82. Aplicam-se as alterações previstas nesta lei quanto a mandatos, eleições, composição e atribuições dos órgãos da OAB, a partir do término do mandato dos atuais membros, devendo os conselhos federal e seccionais disciplinarem os respectivos procedimentos de adaptação. Parágrafo único. Os mandatos dos membros dos órgãos da OAB eleitos na primeira eleição sob a vigência desta lei e na forma do capítulo 6 do título 2, terão início no dia seguinte ao término dos atuais mandatos, encerrando-se em 31 de dezembro do terceiro ano do mandato e em 31 de janeiro do terceiro ano do mandato, neste caso com relação ao Conselho Federal. Artigo 83. Não se aplica o disposto no artigo 28, inciso 2 desta lei, aos membros do Ministério Público que, na data de promulgação da Constituição, se incluam na previsão do artigo 29, parágrafo 3º do seu ato das disposições constitucionais transitórias. Artigo 84. O estagiário inscrito no respectivo quadro fica dispensado do exame de ordem, desde que comprove, em até 2 anos da promulgação desta lei, o exercício e resultado do estágio profissional
ou a conclusão com aproveitamento do estágio de prática forense e organização judiciária, realizado junto à respectiva faculdade, na forma da legislação em vigor. Artigo 85. O Instituto dos Advogados Brasileiros, a Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil e as instituições a eles filiadas têm qualidade para promover perante a OAB o que julgarem do interesse dos advogados em geral ou de qualquer de seus membros. Artigo 86. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 87. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente e lista de leis revogadas. Obrigada pela sua companhia na leitura do Estatuto da OAB. Desejo-lhe bons estudos, confiança, faça uma boa prova, vai dar tudo certo, pensamento positivo e até uma próxima.